Então, turma, dando continuidade à nossa atividade de fixação, né, os nossos comentários, vamos agora para a questão número 10. A questão número 10, novamente, fala a respeito da cronotanatognose, ou seja, do estudo do tempo aproximado aí da morte, né, do cadáver. A estimativa do tempo de morte é um dos temas mais complexos e importantes da perícia médico-legal. Entre os fenômenos listados abaixo, qual não está relacionado ao diagnóstico cronológico da morte? Letra A, autólise tecidual. Letra B, esfriamento do cadáver. Letra C, rigidez cadavérica. Letra D, livores de hipóstase. Ou letra E, manchas verdes abdominais. Pessoal, quando comentamos sobre esses eventos, sobre esses fenômenos cadavéricos, nós demos uma estimativa de quanto tempo precisa para que esses eventos venham a acontecer. Por exemplo, o esfriamento do cadáver é mais ou menos 1,5 graus a cada hora. A rigidez cadavérica é de 1 a 2 horas após a morte. Livores de postas, a gente pode determinar, né, se eles forem aí, no caso, fixos, né, que já se passaram 12 horas, então dá também para fazer um diagnóstico cronológico. As manchas verdes abdominais, né, são eventos aí da destruição do cadáver. Mas a autólise tecidual, pessoal, a morte das células é um evento microscópico que acontece naturalmente. Algumas células velhas, tá? Elas podem vir a se romper naturalmente sem que a pessoa tenha morrido, né? Até mesmo em tratamentos de câncer, né? Acontecem aí na radioterapia morte das células, né? Doentes e algumas sadias também. Então, a autólise tecidual ela não está relacionada com o diagnóstico cronológico de morte, porque ela também não está relacionada somente à questão da morte da pessoa, tá? Células velhas, idosas do nosso corpo, elas também morrem naturalmente em processos semelhantes à degradação da autólise tecidual, tá certo? 10ª questão, letra A. 11ª, em relação à rigidez cadavérica, assinale a alternativa correta. Letra A. A rigidez cadavérica é mais intensa em obesos, recém-nascidos, pessoas robustas e idosos. Letra B. Geralmente se inicia pelos membros inferiores. Letra C. É o fenômeno mais confiável e seguro para a determinação da hora da morte. Letra D. Geralmente se inicia 1 hora após a morte. Letra E. O fenômeno pode estar ausente nas mortes agônicas e por afogamento. Então, pessoal, como nós falamos, né? A resposta aí, o gabarito dessa questão seria a letra D. A rigidez cadavérica ela se inicia de 1 a 2 horas após a morte, tá? Só, pessoal, para informação de vocês, essa palavra aqui, ó, mortes agônicas, pessoal, seriam aí, no caso, mortes relacionadas à agonia, né? Pode ser mortes classificadas como mortes lentas, como, por exemplo, sufocamento, estrangulamento, enforcamento, ou aqueles que vêm, né, a ser relacionados aí a mortes relacionadas a doenças, onde a pessoa fica aí por muito, muito tempo sofrendo antes de morrer, tá? Mortes agônicas é morte por agonia. 12ª, em relação aos fenômenos cadavéricos, é correto afirmar: os livores de hipóstases são sinais tardios da realidade da morte, mas podem ter seu aparecimento pouco antes da morte, em caso de morte agônica ou em coma prolongado. Vamos guardar essa daí. Letra B. A autólise é um fenômeno cadavérico de ordem físico-química, sendo encontrado precocemente em células neuronais. Letra C. O estudo da evolução e cronologia da rigidez muscular é a forma mais confiável de se determinar o tempo de morte. Letra D. A putrefação cadavérica é dividida cronologicamente em colicoação,
coloração, saponificação, enfisema e esqueletização. Letra E, a maceração não é fenômeno encontrado em morte intrauterina. Então, pessoal, a gente elimina a letra E, tá? A maceração epidérmica ela pode ser relacionada à morte intrauterina de recém-nascidos e em afogamentos. A putrefação ela é dividida em 4 fases, que seria a fase aí, fase de coloração, né? Uma mancha verde abdominal, a parte da gaseificação, a parte da liquefação e da esqueletização. Tá? Então, não são todos esses períodos aqui, são apenas alguns. Letra C, a forma mais confiável da cronologia da rigidez muscular. Aliás, o estudo da evolução e da cronologia da rigidez muscular é a forma mais confiável de se determinar o tempo da morte. Então, pessoal, a letra C, ela também não está correta, tá certo? Porque a questão aí da forma mais confiável, a gente não pode garantir, tá certo? Que é a questão aí da rigidez muscular ou do rigor mortis, tá? Depende muito do ambiente, depende muito do corpo, da idade, do tipo físico da pessoa. Sobre a autólise, pessoal, ela é encontrada principalmente precocemente em células neuronais. Também a gente não pode afirmar isso, então o gabarito será a letra A, tá certo, pessoal? Pessoas que ficam acamadas por muito tempo, o sangue ele tende a se depositar nas partes mais baixas, dando a impressão aí, tá certo, que é um livor de hipóstase. Então, em coma prolongado e em mortes agônicas, os livores de hipóstase eles podem, né, aparecer precocemente aí antes da morte, tá? Letra A. Né? Até as úlceras, né? Quando a pessoa fica muito tempo deitada em coma ou internada, tá? Ela aparece aí como um livor de hipóstase. 13ª, após quanto tempo do óbito um cadáver costuma apresentar a circulação póstuma de Brouardel? Pessoal, o que é isso? O que é a circulação póstuma de Brouardel? Então, olha só, pessoal, a circulação próxima de Brouardel ela acontece quando todo o corpo já está em decomposição, depois da fase da mancha verde abdominal, tá certo? Então, a circulação póstuma de Brouardel ela está relacionada com o período de gaseificação, onde os gases resultantes da decomposição do corpo da pessoa, tá? Provocado pelas bactérias, eles acabam empurrando, fazendo o sangue circular por dentro dos vasos sanguíneos, tá? Novamente, os gases promovidos pela decomposição das bactérias que estão dentro dos vasos sanguíneos, transformando a hemoglobina em sulfohemoglobina e dando um aspecto esverdeado ao corpo, eles empurram o sangue por dentro dos vasos sanguíneos, fazendo o sangue circular, tá? Mesmo a pessoa estando morta, uma circulação póstuma de Brouardel. Os vasos, eles ficam uma coloração escurecida, tá certo? Então, basicamente, pessoal, a pergunta não é sobre a circulação póstuma de Brouardel, é há quanto tempo, né, após a morte, a pessoa, né, entra aí na fase de gaseificação, tá certo? Então, pessoal, a circulação póstuma de Brouardel, ela acontece uma semana após o óbito, entre 3 e 5 dias após o óbito, 12 horas após o óbito, entre 24 e 36 horas após o óbito ou após 1 hora de óbito. Então, pessoal, após 1 hora do óbito, não tem nem rigidez cadavérica ainda, né? Então, a letra E já não está correta. 12 horas após o óbito, a gente ainda tem aí a fase, né? Que na letra C, a gente ainda tem a fase da instalação das manchas fixas, né? Dos livores de hipóstase. Letra D, entre 24 e 36 horas após o óbito. Pessoal, de um dia, né, até um dia e meio, ainda, né, o corpo ainda não entrou ainda na fase aí de decomposição a ponto de já estar aí na fase do período enfisemastoso ou do período gasoso.
Então, o período enfisemastoso ou período gasoso, tá? Ele acontece entre 3 a 5 dias após o óbito da pessoa, tá certo? É onde o sangue ele vai passar a circular, sendo empurrado pelos gases da putrefação, tá certo? Então, o gabarito da 13ª é a letra B. 14ª, no processo de putrefação do cadáver, se sucedem as seguintes fases pela ordem. Então, pessoal, a primeira coisa que aparece é a mancha verde abdominal, e acontece no período cromático, né? Então, fica entre a letra B e a letra C. Depois, né, é o período cromático provocado o quê? Pelas bactérias intestinais que entram nos vasos sanguíneos, transformam a hemoglobina em sulfohemoglobina, né, aparecendo aí na fossa ilíaca esquerda, perto da virilha e abaixo do umbigo, né, ainda no abdômen. E aí o que acontece? As bactérias invadem os vasos sanguíneos e começam aí a liberar gases, né, da putrefação, entrando no período enfisemastoso ou na fase gasosa. Depois, né, todas as bactérias, juntamente com a fauna, né, os insetos, fungos, eles passam a atuarem como agentes decompositores, levando o corpo a ficar em uma forma líquida, que é o período colicoativo, até onde vai haver, no caso, o processamento, né, a destruição de todo o corpo, promovendo aí a esqueletização, que é o último período. 14ª, letra B. 15ª, não é considerado como fenômeno transformativo conservador do cadáver. Então, a gente vai procurar algo que vai destruir. Mumificação, transforma conservando ou transforma destruindo? Conservando, né? Então, ele é, sim, um fenômeno transformativo conservador. Saponificação, transforma conservando ou destruindo? Transformando o corpo em adipocera, né? Conservando os aspectos do cadáver e os órgãos internos. Calcificação, locais rochosos, caverna, transforma conservando. Corificação, urnas metálicas, principalmente zinco galvanizado, conserva. Maceração é o desgrudamento da epiderme, provocado aí por mortes relacionadas a afogamento ou recém-nascidos. Transforma conservando ou destruindo? Destruindo, pessoal. Então, 15ª, letra E. A maceração é um fenômeno transformativo destrutivo e não conservador. 16ª e última, a presença de uma mancha verde abdominal na parte inferior do pescoço e não na fossa ilíaca direita, como classificamente observamos em outras situações, é compatível com. Então, pessoal, a parte aí do afogamento, tá certo? No afogamento, a mancha verde abdominal, ela não aparece na fossa ilíaca, tá certo? Ela aparece aí no tórax, tá certo? Mais relacionado à parte inferior do pescoço. Não no pescoço, tá? Mas inferior no tórax aqui, na região do peito, tá certo? Então, é relacionado ao afogamento, letra A, né? Concluímos aí a nossa atividade de revisão, tá certo, pessoal? Um abraço para vocês, até a próxima aula. Dúvidas, procurem aí no nosso grupo. Até mais, tchau, tchau.